Fala pessoal do Fatos em Foco Brasil, tudo bem com vocês? Me chamo Daniel Oliveira e hoje nós vamos falar sobre micro-ondas. Você tem micro-ondas na sua casa? Você sabe os males de usar um micro-ondas? Alguém já te falou? Não? Então hoje a gente vai falar sobre micro-ondas. Fique comigo até o final e você vai saber tudo sobre esse aparelho do mal. Então vamos lá. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro que micro-ondas é uma mão na roda. Gente, é muito diferente você usar 1 minuto e esquentar bem quente o seu alimento, ou você ficar com a panela esperando e levar 10 minutos, tá? Só que é o seguinte, gente, ninguém aqui tá contra a evolução, nem contra a modernidade, a tecnologia, mas tudo que é feito a gente paga um preço. E o micro-ondas é um preço, na minha opinião, alto demais para se usar, tá? Então a primeira coisa do micro-ondas, tá? Vamos dar um exemplo aqui de uma mãe que tem um bebê, uma criança pequena, e usa o micro-ondas para esquentar o leite da criança ali na mamadeira, tá? O que acontece com esse leite quando ele entra ali no micro-ondas? O micro-ondas, quando ele começa a esquentar, ele causa uma desnaturação das proteínas do leite e de qualquer alimento, na verdade, que você colocar ali dentro, tá? E o que acontece? Quando você põe ele lá dentro é leite, quando você tira é outro produto, carne, enfim, ocorre uma desnaturação em média em torno de 20% das proteínas daquele produto que você colocou ali, tá? E na verdade, assim, o que é essa desnaturação? Ele perde proteínas, perde vitaminas, ele não é mais natural, desnaturação, certo? Então você já vai consumir um produto pobre naquilo que você gostaria de consumir, né? Uma outra coisa é que o calor do micro-ondas, quando ele se choca ali, ó, com o plástico da mamadeira que você está colocando lá, e isso vai acontecer com todos os produtos que são provenientes do petróleo, então tudo que é tipo de plástico, tá? E aí não se engane, existe um pensamento aí muito errado de que aquele plástico que é próprio para micro-ondas não solta, não tem problema você usar, que não faz mal para a saúde. Na verdade, ele não derrete, tá? Então o objetivo de você usar um plástico próprio para micro-ondas é porque ele não derrete com o calor do micro-ondas. Mas isso não quer dizer nada em relação à sua saúde, tá? O que acontece? Alguém aí já ouviu falar sobre o bisfenol A? Alguém aí já ouviu falar sobre fitalato? Pois é, esses dois, bisfenol A e fitalato, eles são xenoestrógenos, tá? E o que acontece? Eles são liberados no momento em que o calor entra em contato com o plástico, certo? E aí eles são transportados para o alimento que você vai consumir. E quando a criança toma aquele leite, o que acontece? Ela toma junto com esses xenoestrógenos, que na verdade eles causam uma doença na pessoa que se chama estrogenicidade, tá? Que é o que? O corpo pensa que aquilo é um hormônio, estrogênio, né? Que é o hormônio feminino. Então não é incomum você ver hoje a grande quantidade de crianças que nós temos hoje, crianças obesas. Por quê? Porque elas estão recebendo hormônios desde pequenininho. É claro que a mãe não sabe, a mãe coloca lá porque é mais prático, enfim, tem tantos afazeres, né? Mas é por isso que a gente faz esse vídeo, para explicar o efeito que é causado quando você usa um aparelho como esse, tá? E aí a criança consome aquilo ali e começa a ficar obesa. A menina tem a sua menstruação mais cedo, já reparou? Antigamente as meninas menstruavam com 15, 16, né? Hoje, quanto tempo é? Pense aí, não é 9, 10, 11 anos? Pois é, não estou falando que é só isso, mas esse é um grande culpado, porque todo dia a gente está usando, né, esse tipo de aparelho, tá? E com os meninos, o que acontece? Com os homens, o que acontece? Simples, né? Afeminam. E é isso que acontece. O menino começa a criar mamas, começa a sobressair. Dá uma olhada aí, você tem quantos anos? Tem mais de 30? Veja se você não tá com o peitinho sobressaindo, tá? Eu tô falando assim, de brincadeira, tá? Mas observe nos homens mais ou menos nessa idade, faixa entre 30, 40, daí pra frente. Você vai observar que existe um aumento das glândulas mamárias, tá? E isso acontece muitas vezes por causa de aparelhos como micro-ondas, tá? E o bumbum que fica mais afeminado, redondinho, né? Isso é verdade, gente. Eu tô falando aqui, vocês podem pensar que é brincadeira, mas isso está na literatura médica,
tá? É causado pela liberação de hormônios xenoestrógenos como o bisfenol A e o fitalato, tá? Gente, homens hoje, pode ver, gente, a taxa o aumento da infertilidade masculina, gente, por pouca produção de espermatozoide. Homens não estão produzindo a quantidade devida de espermatozoide porque estão utilizando micro-ondas, estão consumindo alimentos preparados em micro-ondas, em plástico, tá? E isso está causando a eles doença. Eles estão ficando doentes, não estão podendo mais reproduzir. Pensa o que é isso para um homem, tem que fazer tratamento daí. Imagine. Gente, a gente precisa ficar atento com essas coisas, tá? E isso eu tô falando somente de você usar o alimento do micro-ondas, né? Mas e o fato de usar o micro-ondas em si, que libera ondas pela casa inteira? Ondas que muitas vezes... O micro-ondas... Eu vou fazer uma pergunta pra você. Faz quanto tempo que você tem micro-ondas? 1 ano? 2 anos? Quantas manutenções você já fez no seu micro-ondas? Se você não fez nenhuma, muito provavelmente teu micro-ondas está desregulado e muito provavelmente está liberando ondas que são maléficas para a tua saúde na sua casa inteira. E aí, você sabia que o micro-ondas funciona com radiação, né? Pois é. O que será que está liberando na sua casa, né? Então, gente, isso aqui é mais um aviso, um alerta. Enfim, não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso, mas é algo que preocupa bastante. No dia a dia, muitas pessoas utilizam micro-ondas e acabam se contaminando com radiação ou com os elementos que são liberados conforme a utilização de plástico no micro-ondas. Gente, qual que é a alternativa? Só para não ficar falando mal, né, do micro-ondas e não falar o que fazer. Panela, gente. Panela. Vai esquentar a mamadeira, mãe, do exemplo que eu falei, banho-maria. Tá? Aí isso não acontece com teu filho, você fica aí, vai criar uma criança mais saudável com certeza, né? Porque existem 2 formas de a gente ter pessoas saudáveis. A primeira é dar o alimento adequado para essa pessoa. E a segunda é não dar o alimento prejudicial para essa pessoa. Certo, gente? Bom, recado curtinho de hoje, tá? É mais para vocês ficarem atentos e pensarem nisso daí. Beleza, gente? Um grande abraço, Daniel Oliveira. E nos vemos amanhã no próximo vídeo do Fatos em Foco Brasil.